Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Felipe Luiz pelo belo time de futebol que ele montou nessa temporada, cara. Só não conseguimos ganhar o Mundial e a Copa do Brasil, mas ganhamos todo o resto. Parabéns, Felipe Luiz, muito obrigado. É uma honra ter você como treinador do nosso Flamengo. Tenho certeza que todos aqui nos comentários vão falar a mesma coisa. Continue, fique no nosso Mengão para que no ano que vem, em 2026, nós possamos de novo estar na final do Mundial. Por favor, Filipinho. Vamos lá, galera, para a entrevista coletiva dele. Felipe Luiz, Flamengo 1, Paris Saint-Germain 1. Perdemos nos pênaltis. Todo mundo já sabe como que foi, né? Então, vamos lá. As imagens são da Flamengo TV. Link na descrição. Inscreva-se lá. Boa noite, Felipe. Carlos Gil aqui, Globo Sport TV. Queria te ouvir como você avalia até a participação mental do time que soube se recompor em diferentes momentos da partida, né? De um início ali em que o PSG chegou a fazer um gol, depois é anulado, o PSG faz 1-0, o time volta para o segundo tempo, consegue o empate, tem toda essa descarga emocional de jogar uma prorrogação, de ir para pênaltis. Então, a tua avaliação dos teus jogadores do ponto de vista de entrega psicológica, foi tudo aquilo que você esperava, e com essa sessão de aplausos, da tua sensação pessoal também, de ser recebido com aplausos mesmo depois de não ter conquistado o título, que obviamente você e todos queriam muito. Obrigado. Muito triste por perder, né? Não gosto de perder, não gosto dessa sensação, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso dos meus jogadores. O que eles fizeram hoje é histórico para mim. É claro que estivemos tão perto, né? Disputa de pênaltis, mais perto que isso, contra uma equipe desse nível, muito difícil, mas não foi possível. Mas a parte mental eu já sabia. Esse time mentalmente é muito forte, sempre foi durante todo o ano, todas as finais, em todos os momentos da competição, quando a equipe mais precisou, esses jogadores responderam. Não ia ser diferente hoje. Lutou por cada bola, por cada centímetro, por cada espaço no campo, contra uma equipe simplesmente maravilhosa. É de admirar como a forma que eles jogam, como eles jogam, bons que eles são, e o treinador, o bom que ele é. E por isso que eu dá mais orgulho ainda do que meus jogadores fizeram, não só hoje, senão durante toda a temporada. Eu me sinto muito orgulhoso deles. Boa noite, Felipe Luiz, Chico Moedas, Casé TV. Primeiro, te parabenizar pelo ano novamente, por essa partida também. A gente sabe que era um grande desafio. Na partida contra o Bayern no Super Mundial, a gente percebeu uma diferença maior do que hoje do Flamengo enfrentando o PSG. O que você enxerga que fez o Flamengo conseguir atuar melhor nessa partida de hoje? Se você puder falar também, se não puder, tudo bem. O que você falou para os jogadores, para esse grupo no vestiário? Obrigado. Eu não concordo tanto com que o Bayern fez os gols no começo, 2-0. E aí o jogo, mas mesmo assim nosso time conseguiu se recompor, tentou jogar em todo momento e conseguiu até em vários momentos do jogo tirar a posse de bola do Bayern. E hoje simplesmente quase impossível tirar a posse do Paris. É um time que perdeu a posse uma vez para o Bayern de Munique no Mundial e 2 vezes na semifinal da Champions do ano passado, o PSG do Luiz Henrique, que contra o Arsenal, que foi 51-49. São muito bons, jogam muito, tem muitas variações táticas, se mexem de uma forma que você perde todas as referências. São um time excelente. Conseguimos com as nossas armas neutralizar um pouco esse ataque letal que eles têm, mas não foi suficiente para vencer, sim, para poder igualar esse encontro, tentar parar esse ataque, como eu falei, tão letal, e conseguir empatar o jogo no tempo normal. Hi. Good evening, Amer from Otania. Actually, good game, coach, and Flamengo was very near from the title, and I felt like Não recebi nenhuma oferta. Minha cabeça estava unicamente voltada para esse jogo, para essa final, para o Flamengo, porque era melhor para o Flamengo. E assim,
assim foi até o dia de hoje. O que eu disse para os meus jogadores no intervalo, primeiro, não mudar a forma de jogar, né? A gente não abriu mão do nosso estilo, que foi tentar pressionar o Paris de todas as formas, tirar a posse de bola deles e ficar com nós. Mas é uma equipe muito forte, pressiona muito bem, fisicamente são muito fortes, aguentam fazer muitos esforços e também depois tem muitas variações táticas com que faz difícil, com que você pressiona essa equipe. Mas no intervalo tentei ajustar de uma forma para tentar criar dificuldades e gerar dúvidas na pressão do Paris. Isso nos deu uma certa vantagem, um pouco mais de tempo com bola e nos sentimos um pouco melhor. Mas depois, quando eles têm a bola, eles defendem com ela, né? Eles te cansam, eles têm posses longas de 2, 3, 4 minutos e isso, claro, te desgasta. E os nossos jogadores com 76 jogos na temporada se desgastaram bastante no segundo tempo, na prorrogação, mas foram no seu limite, por isso eu fico tão orgulhoso. Boa noite, aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Foi uma baita temporada, né, de altos e baixos, mas uma das maiores temporadas da história do Flamengo. E hoje a sua equipe esteve muito, muito, muito perto de levantar o mundo de novo, né, acabou perdendo nos pênaltis. Queria a sua avaliação, tanto da parte sentimental, mas também do que foram as cobranças dos jogadores. E em cima dessa derrota que o Flamengo teve, mas jogando muito bem, a gente sabe que você tem uma ambição muito grande. Dá para dizer que o Filipe Luís permanece no ano que vem para buscar novamente uma grande temporada e, quem sabe, esse Intercontinental Mundial? Obrigado. Primeiro, foi uma temporada realmente incrível, como você falou. Foi uma temporada mágica, histórica. Os jogadores entraram para a história do Flamengo eternamente, né? Teriam entrado mais ainda se as cobranças tivessem caído para o nosso lado, na qual a linha é muito fina, né? Mas esses jogadores, eles são históricos, todos eles, todos os que fizeram parte desse plantel tiveram sua participação e colocaram seu nome na história, e é um grupo muito vencedor, muito ambicioso, e não tenho dúvida que vai continuar com a mesma ambição no ano que vem. Sobre o futuro, ainda não é um momento estou ainda com o luto do jogo, mas não depende só de mim. E esperamos que nos próximos dias se arrume. Felipe, Letícia Marques, aqui do GE. Em cima um pouco da questão das cobranças, né? Sei que já estava na prorrogação, você já tinha feito as 6 substituições, mas queria saber como é que foi a conversa para decidir os batedores, a ordem, como é que foi esse momento ali? Como sempre, os jogadores que estão disponíveis são os que treinam. Dos 10 que estão disponíveis, 11 contando com o Rossi. Eu conheço os que treinam melhor, os que pedem para bater, os que estão com mais confiança. E a ordem eles escolhem como se sentem mais confortáveis. E naquele momento, os jogadores que estavam no campo, na minha visão, eram os melhores para bater. Mas esqueçam os pênaltis. Pênaltis poderia ter... Eles erraram 2, e infelizmente nós erramos 4. É muito difícil bater pênalti, tem que ter muita coragem para bater pênalti. Tem que ter muita coragem para bater pênalti para 50 milhões de torcedores. E é só o que eu fico, orgulho não, mas eu errei já vários pênaltis. Gostaria muito que não se falasse dos pênaltis e falasse sim do esforço que esses jogadores fizeram durante toda a temporada, numa temporada histórica. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. É óbvio que chover numa olhada a gente falar sobre a temporada, que realmente foi linda, todo mundo, a torcida reconhece isso pelo que a gente tem visto em rede social. Em coletivas recentes aqui você falou até, eu não esqueço de algumas cobranças, talvez até por parte da imprensa, mas de boa parte da torcida em algum momento, mas agora o que a gente tem de entendimento, pelo menos o que eu tenho percebido nas redes sociais, hoje seria um plus, né? Fica esse gostinho amargo, claro, na garganta, porque a gente chegou muito perto, mais do que talvez a maioria esperasse, mas a temporada como um todo foi maravilhosa. Eu ia perguntar sobre os pênaltis, o que conta mais? Você falou que não quer falar dos pênaltis, mas é porque tem gente que fala que pênalti é loteria, outros acham que é mais preparo mental, outro é preparo técnico mesmo. Na sua opinião, existe só uma definição melhor? Porque realmente é estranho ver um time que perdeu 2 sair vencedor, né? A gente esperava que, com a derrota, a perda dos 2 pênaltis do PSG, eles fossem os derrotados hoje. Né? Os pênaltis, os goleiros estudam, os analistas estudam, os treinadores de goleiros estudam e passam
detalhes para os goleiros, e provavelmente o goleiro hoje do PSG deve ter estudado muito bem, só simplesmente por ele esperar o pênalti do Pedro, por ele ficar no meio no pênalti do Léo. Parece que ele viu o nosso treino ontem. Então, realmente, mérito. Parabenizar o Paris, que não foi... Será que não viram? Será que não tinham algum drone ali filmando o treino, não? Eles mandam no Catar, né, cara? Só campeão nos pênaltis, eles fizeram uma temporada fantástica também e mereceram. Então prefiro parabenizar o Paris, parabenizar o goleiro do Paris, que pegou todas essas cobranças e fez a equipe dele ser campeão. Samuel Saber, قريت الخبر اليوم مع Fico triste porque eu não gosto de perder. E dói, vai ser um luto, me conheço, normal, todos passamos por isso. Não apaga o que fizemos durante a temporada, mas esse luto ele existe. E novamente dos pênaltis, com certeza estavam prontos, treinaram para isso, mas fico com o jogo e a temporada que a equipe fez. Buenas noches. Preguntarte en español, tu sentir en este momento, lo has estado hablando, pero podría ser tu primera gran desilusión como técnico después de un arranque de carrera extraordinario. ¿Y cuáles podrías decirnos como jugador y como entrenador esos pequeños detalles que han hecho que no se le pueda ganar de equipos del continente americano a Europa en 13, 14 años van a ser ya? Bueno, ha sido la primera derrota, no en finales que hemos tenido este grupo. Pues bueno, yo como entrenador, y bueno, pues no ha sido para un rival menor, ¿no? Ha sido para el PSG de Luis Enrique, para un equipo que hizo historia, que ganó 6 títulos, Champions League, Copa, Supercopa de Europa y ahora el Mundial de Clubes, y que es un equipo que juega de una manera fantástica, con el mejor entrenador, con el Balón de Oro en su equipo, y hay que admirarlos, la verdad. Hay que felicitarlos por lo que han hecho, por el entrenador que tienen. La verdad, ayer creo que pasé por 40 partidos más o menos, 40 partidos, y cada uno que veía me dejaba peor, me dejaba con peor sensación, porque París siempre jugaba bien, y cada vez que veía siempre jugaba mejor. Y aún así, pues conseguimos llevar hasta los penaltis, sabiendo sufrimos, pero mi equipo ha competido muchísimo, he estado muy cerca y estoy muy orgulloso de ello, Pues llegará un momento que ganará un sudamericano, pero el nivel que tienen los europeos, inclusive los entrenadores europeos de la élite, son increíbles. La verdad que estoy impresionado. Felipe, boa noite. Fernando Valecas Barros, de futebol. Antes de mais nada, parabéns para você, para o time, para a comissão técnica, pela brilhante campanha e pelo brilhante ano. Eu queria 2 perguntas. Primeiro, como você analisou os 120 minutos em que o Flamengo, em boa parte do jogo, sofreu muito. Soube sofrer, mas também mostrou recurso para buscar o gol de empate. E queria que você analisasse essa disputa mental que são os pênaltis. Quer dizer, em que momento dos pênaltis você acha que o Sofonov ganhou essa disputa? Foi determinante, que pendeu, fala, pá, acabou. No momento que ele escolhe para a esquerda e o cara chuta no canto que ele vai, né? A escolha, decisões, se ele pula para o outro lado e a bola vai ali onde o jogador chutou, a bola entra. São escolhas, decisões, e que, mais uma vez, não define o que foi o jogo, não define o que foi a temporada. Esqueçam os pênaltis. Chegamos nos pênaltis, já foi um grande feito chegar nos pênaltis contra essa equipe, que simplesmente no começo do jogo já impôs o seu ritmo, que nos pressionou de uma forma agressiva demais, que nos causou dificuldades em todo momento para sair jogando. Minha equipe tentou jogar em todo momento também, na qual também me deixa orgulhoso, nenhum se escondeu do jogo. E depois, com as variações táticas que eles faziam dentro da própria estrutura que eles tinham, nos geravam dificuldades, não conseguíamos pressionar de nenhuma forma, entraram, mas aí tivemos uma atuação incrível, impecável do Alexandro, uma atuação
impecável do Varela, dos dois zagueiros, do Plata, dos volantes que acabaram com as meias já para baixo, com 60 do segundo tempo. Por quê? Porque o Paris faz com que você corra atrás da bola, faz com que você canse, eles te desgastam, eles te empurram para trás. Por mais que você queira pressionar, você não consegue sair da sua área. As posses deles duram 5 minutos, 4 minutos, porque são bons. E eu não tenho nenhum problema em admitir que eles são muito bons. Nenhum problema. Ao contrário, admiro. Quando eu vejo com meus próprios olhos uma equipe tão bem treinada e com uma qualidade tão grande, só me resta aplaudir e dar parabéns para eles. E não pelos pênaltis. Felipe, aqui. Boa noite. Felipe, eu imagino que você, nesse momento, está sentindo talvez duas dores. A dor como treinador, como profissional do futebol, e a dor como torcedor. Você é de 85, você não viu o título do Flamengo em 81, mas eu queria saber qual é a parte que dói mais em você nesse momento. A parte profissional, porque você treinou esses atletas o ano inteiro, veio a temporada inteira com eles, e hoje seria esse prime, ou a parte de torcedor que queria ver o Flamengo no topo do mundo de novo? Obrigado. Acho que é uma mistura de tudo, mas porque eu realmente acreditava que dava, os jogadores realmente acreditavam que davam. Hoje não teve aquilo de respeitou demais. Não, os jogadores não respeitaram, competiram, cortaram jogadas, tomaram cartões, tentaram até o final, e foi muito, acho que a dor, acho que porque a gente chegou muito perto, muito perto desse título. Desculpa. Então acho que se fosse como na final da Champions, que o Paris fez acho que 5-0 no jogo, talvez eu não estaria aqui com essa dor, mas como foi tão perto e eu acreditava tanto, e os jogadores também, que dói mais. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns pela grande partida do Flamengo. E queria ouvir de você a tua avaliação na entrevista coletiva que você falou, vamos ver quem é o melhor time, ou se tem disputa ou se não tem disputa, e a gente viu hoje que tem muita disputa. Queria entender de você se você acredita que essa distância, o Flamengo pegou esse ano, jogou contra o Chelsea, jogou contra o Bayern, jogou agora contra o PSG, se você enxerga que, de certa forma, o Flamengo diminuiu um pouco essa distância para esses grandes times europeus, e se você acredita que esse projeto do Flamengo tem condições de levar menos tempo para voltar aqui para uma final de Intercontinental do que nesse último período. São melhores. Bayern, Chelsea e PSG são melhores. Simples. Não tenho nenhum problema em admitir isso. Os próprios jogadores sabem a qualidade dos jogadores do time deles. O vigor físico, a inteligência, a técnica, tudo. Mas nós temos aí um dos maiores orçamentos do mundo. Nós temos uma equipe que é capaz de competir contra uma grande potência como é o PSG, como o Chelsea, como o Bayern. Nós somos capazes de competir num jogo, mas claro que não tem nenhum problema de admitir que eles são melhores, e ponto. Mas dentro da nossa realidade, no campeonato que nós disputamos, nós estamos um passo à frente dos outros, com alguns clubes chegando muito perto, no caso de Cruzeiro, no caso de Palmeiras. O próprio Atlético Mineiro, uns anos, esteve muito perto também do Flamengo, até conquistou. E isso te possibilita lutar por títulos, te possibilita você estar outra vez lutando por ganhar uma Libertadores, por ganhar um brasileiro. Não te garante ganhar. Ganhar são muitos detalhes, nós já passamos mesmo em alguns jogos assim com dificuldades, porque os times também competem, também sabem fazer o que nós fizemos com o Paris hoje, que foi competir, usar as nossas armas, e os times também fazem isso contra nós. Portanto, ter um orçamento grande te leva a lutar, não garante vencer. Mas o objetivo do Flamengo sempre é vencer, sempre é lutar por todos os títulos. A gente viu ao longo de toda essa competição elogios de jornalistas mexicanos, egípcios, tunisianos, enfim, ao futebol brasileiro, e por vezes olhando para cima quando falava do futebol brasileiro,
e também ao Flamengo. E por vezes lá no Brasil a gente acaba diminuindo o nosso futebol, acaba se referindo, olhando para a Europa muito de baixo. Queria até estender um pouco, tem a ver com a pergunta da Raíssa, justamente isso. Nessa prateleira, talvez, imaginária do futebol mundial, onde é que está o futebol brasileiro, não só o Flamengo, onde é que se enxerga o futebol brasileiro? Essas comparações são difíceis de fazer, porque nas horas que existem nos programas esportivos, que lugar o Flamengo ficaria na Premier League? Mas não vai jogar Premier League, não vai jogar Champions League. Eu não gosto de perder tempo com coisa que não serve, né? Mas é evidente que um time que tem jogadores e orçamentos muito maiores tem possibilidades maiores de vencer. Na nossa realidade, no que é o nosso futebol, o Flamengo está um passo acima do que são a maioria dos clubes, não todos os clubes, pelo orçamento que tem, né? Então eu sempre falei isso também na Libertadores. Por que os times argentinos não estão chegando ultimamente nas finais da Libertadores? Porque os times brasileiros estão com melhores orçamentos. Eu acho que não serve de nada comparar, cada um olha para si, né? Como você mesmo falou dos elogios. Somos muito criticados diariamente e aceitamos bem, sabemos o trabalho e escolhemos estar aqui, porque é muito difícil chegar a brigar por título, a se manter no topo, né? Então o mais difícil agora para o Flamengo é continuar brigando e lutando por títulos. Isso é a única coisa que me interessa. Yeah. Coach, congrats on... Felipe, boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Primeiro, quero te parabenizar pelo seu primeiro ano completo como técnico do Flamengo. E, bom, queria que você fizesse uma análise do seu ano no geral, né? Claro que fica aquele gostinho de que o Flamengo chegou tão perto, mas acabou não conseguindo esse título que é tão importante, mas mesmo assim não deixa de ser um ano incrível, inesquecível para o torcedor, assim como foi, por exemplo, 2019. Como é que você avalia esse seu primeiro ano no Flamengo? E, se me permite também, queria uma avaliação sua do Varela, que mais uma vez foi impecável. Obrigado. Avalio um ano na qual eu preciso de férias. Preciso 76 jogos, o treinador ele não tem lesão, ele não tem suspensão, ele vai para todas as viagens, ele estuda todos os adversários, ele faz todos os treinos, ele faz todos os planos de jogo. E foi uma temporada muito longa. Foi uma verdadeira odisseia. E acho que foi esplêndida, foi fantástica. Desde o começo naquele jogo da Supercopa contra o Botafogo, onde foi uma das melhores atuações da nossa equipe, se não a melhor. Depois o Carioca, 8 clássicos, e o título do Carioca. Depois o começo do Brasileiro, lutando por tudo, o Mundial de Clubes. Verdade que a Copa do Brasil a gente não deu a mesma importância que demos ano passado, mas a Libertadores lutamos com unhas e dentes, conseguimos conquistar esse título tão sonhado e conquistamos o Brasileiro, que para mim é o campeonato mais difícil nacional de se conquistar, um dos mais difíceis do mundo. Então, nota 10. Nota 10. Hoje aqui tem um valor muito sentimental para o torcedor, para todo mundo, até para mim também, ser campeão mundial. Mas é um jogo. Um jogo não pode definir o que foi uma temporada. Para mim a temporada foi impecável. España del diario AS, te quería preguntar, felicitarte primero por la temporada tan extraordinaria que habéis hecho, lo que hace irremediable que evidentemente suene tu nombre en España, en Europa, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que va a ser ese proceso y en qué momento del proceso estás y cómo crees que se va a producir tus pasos a partir de ahora? Gracias. Bueno, pues no lo sé la verdad, porque es verdad que acabo el contrato ahora aquí. Estamos en conversaciones para renovar. Todo el mundo sabe mi sueño. Yo, obviamente que un día sueño volver a Europa. Me preparé mucho para ello. Pero de momento mi realidad es el Flamengo. Estoy aquí, estoy muy feliz con estos jugadores. Me han dado la vida. Los jugadores han dado la vida por mí, por el club, y me siento representado. Siento que soy yo en el campo, cuando veo a mi equipo,
y eso me deja muy orgulloso. Por lo tanto, lo único que controlo es lo que va a pasar mañana, una conversación entre el presidente y yo, y el voto, y a partir de ahí decidiremos y veremos qué pasará en el futuro, pero de momento, sin más. Dito isso, vai renovar com o Flamengo, né, cara? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Hello. Obrigado, Felipe. Mari. Acabou? Graças, Mari, por tudo. Thank you very much. We can close the... Thank you very much, galera. Tá aí, entrevista coletiva de Felipe Luiz. E ali, cara, no final, ele falando que o sonho dele é treinar algum clube gigante na Europa, né? Ele quer conquistar a Champions League. Lógico, todo mundo sabe disso. Mas ele falou que ainda não é o momento, que o coração dele, o pensamento dele tá no Flamengo, neste momento. Então, galera, eles vão renovar, né? Eu não tenho dúvida disso, cara. E digo mais, Felipe Luiz, muito obrigado. Você nos proporcionou um excelente ano. Muito obrigado, cara. Campeão de quase tudo. Chegamos nessa final de Mundial, perdemos nos pênaltis, chegamos também... O Flamengo também perdeu nos pênaltis na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Então, galera, parabéns, Felipe Luiz, parabéns ao nosso Mengão que ganhou Libertadores, Brasileiro. E aí, seu Ante? E aí, o seu time ganhou o quê, seu Ante? Você que tá tirando sarrinho agora do Flamengo, que perdeu para um gigante europeu, que é o campeão da Champions League, o melhor time do mundo. Você veio tirar sarrinho da gente. E o seu time tá na onde? O seu time ganha o quê? Fala pra mim. Flamengo ganhou Libertadores, Brasileiro, Supercopa, Campeonato Estadual e mais algumas taças por aí. É o último campeão da Copa do Brasil, porque ainda não terminou a Copa do Brasil deste ano. Então, seu Ante, você que veio aqui dar risadinha, chupa, vai te catar. Vai procurar o seu time e ver onde ele está. Seu time tá devendo? Seu time tem dinheiro para contratar? Tem? Então tá bom. Dito isso, nação, tô feliz demais com o nosso Mengão, cara. Pra eu ter ficado... todo mundo ficou triste, né? Mas, cara, a gente entende que o Flamengo perdeu por um grande europeu e eu até perdi a linha aqui no meu raciocínio, o que eu ia falar. Eu queria dizer o seguinte, eu tô muito feliz, poderia estar mais feliz ainda se a gente tivesse conquistado o Mundial, porém, a gente entende, né? Valeu, tamo juntos, deixa o like, se inscrevam e ative o sininho. Fui!